Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós. Amém? Está escrito em Atos 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. No livro Primeiros Escritos, na página 78, tem uma recomendação da autora muito interessante, que diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Pois é, a palavra de Deus diz assim: examinai as escrituras, porque buscais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também tem: buscai o livro do Senhor e lede. Tudo isso são conselhos que colaboram com esse conselho da autora cristã, né? A palavra de Deus seja a nossa regra de fé e prática. Sabe? O Senhor Deus deseja que nós estudemos a Bíblia. Às vezes fica parecendo assim, poxa, mas já se falou sobre esse assunto, já se falou sobre esse assunto várias vezes, mas às vezes eu me pego com pessoas fazendo comentários sem conhecimento da Bíblia, com dúvidas que quem estuda a Bíblia não tem, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Se estudar a palavra de Deus, não tem essa dúvida. Eu leio a Bíblia e não compreendo a Bíblia. Peça ajuda. Ore antes de pegar a Bíblia para ler. Peça o Espírito Santo para lhe ajudar. Peça uma pessoa com mais tempo de leitura bíblica. Peça que ele lhe ajude, com o Espírito Santo orientando também. Ela é a regra de fé, a regra da vida prática. O Senhor Deus quer que nós estudemos a Bíblia. Ele não deu nenhuma luz adicional para tomar lugar da palavra de Deus. A luz que a Bíblia tem, ela deve manter as mentes focadas nela. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhante nas trevas. Entende? Se você tem alguma outra leitura, ela tem que te levar à Bíblia, ao exame da Bíblia, ao exame da palavra de Deus. Ela tem que testemunhar da palavra de Deus. Fazer com que você mastigue a palavra de Deus. E você vai ter o quê? Vida na alma. A sua vida vai reproduzir luz. Na palavra de Deus, ele conferiu aos homens conhecimento necessário para a salvação. A palavra de Deus, ela tem o suficiente para que ninguém se perca. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoridade infalível. É a infalível revelação da vontade de Deus. É a autoridade nisso. Ela é a norma de caráter. É o revelador de doutrinas. É a pedra de toque da experiência religiosa. Durante os séculos em que as escrituras do Velho Testamento, bem como do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz à mente dos indivíduos, independente das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. Isso naquela época. E depois que a Bíblia foi fechada, que o cânon bíblico, o cânon das Escrituras foi concluído, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo, confortando os filhos de Deus. Sabe como sabemos isso? Porque a nossa senha é a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não tem iluminação. Está lá em Isaías 8:20, na versão trinitária. Ou seja, se do que veio depois da conclusão do cânon bíblico,
falando que é da parte de Deus, guardar a lei de Deus, o testemunho de Jesus, essa vem de Deus. Nós temos uma Bíblia repleta das mais preciosas verdades. Ela contém o alfa e o ômega do conhecimento. A escritura dada por Deus, por inspiração, ela é o quê? Segundo Timóteo 3, 16 e 17, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O conselho é: tomai a Bíblia para vosso livro de estudo. Todos podem compreender suas instruções. Peça ajuda ao Espírito Santo. Deus nos abençoe e que nós entendamos definitivamente que a Bíblia é a regra de nossa fé e prática. Que o espírito de profecia, ele tem que falar segundo a lei e o testemunho. A palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E Jesus disse: são elas que de mim testificam. Buscai o livro do Senhor e lede. Amém? Atos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Que Deus nos abençoe. Permitindo Deus, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!